Deus existe em todos os lugares e em todos os momentos. Deus é eterno, Deus é onipresente. E Ele não está apenas presente em todos os lugares. Ele está nos, entre aspas, perseguindo, nos buscando em todos os lugares, se na eternidade Ele nos deu a Cristo. Como Jonas, como Paulo, um eleito não pode fugir de Deus finalmente. Ele é o caçador, o rei, ele é o marido, se aproximando de nós a uma velocidade infinita. Não é? Então, há pouco tempo eu estava lendo vários livros de C.S. Lewis e é nítido que o ponto central da visão de C.S. Lewis da vida cristã é o fato básico de que estamos sempre na presença de Deus, mas não só nisso, estamos no alvo da busca de Deus. Então, esse fato básico sobre a realidade produz necessariamente uma escolha básica, finalmente. Nós podemos abraçar e acolher esta realidade, nos rendendo a este Deus eterno, onipresente e buscador, perseguidor, não é? Ou podemos tentar em vão nos esconder dele e resistir aos seus avanços por um tempo. Então, assim, embora seja verdade que nós estamos sempre na presença de Deus, e isso então é verdade sobre todos os homens, não é? Igualmente é verdade que somos perpetuamente chamados a entrar na presença de Deus e nos revelar a Ele. Então, um componente essencial e principal dessa revelação é a confissão de nossos pecados. Se nós quisermos entrar na presença de Deus, nós só podemos ir honestamente. Devemos ir como estamos, como somos. E o que somos é um feixe de pecados, medos, necessidades, desejos, ansiedades. Portanto, nossa honestidade e revelação deve incluir necessariamente continuamente a confissão dos nossos pecados. Então, por exemplo, C.S. Lewis estava ciente de que a confissão de pecado é difícil e repleta de perigos, e ele pontuou isso em várias obras suas. Assim, em vários lugares, ele oferece conselhos sobre os perigos e as armadilhas de confessar os nossos pecados. Primeiro, nós temos que ter cuidado com uma culpa vaga, não é? Um dos principais obstáculos à confissão verdadeira diante de Deus é uma vaga nuvem de culpa que muitas vezes paira sobre nós. E uma culpa vaga é particularmente problemática, porque você não pode se arrepender de pecados vagos. Você só pode se arrepender de pecados verdadeiros, concretos. E todos os pecados reais são pecados específicos. Isso significa que, se você encontrar, ou se encontrar, melhor dizendo, numa névoa de vaga culpa, não é? De culpa vaga, você deve começar pedindo a Deus que lhe mostre os detalhes. Então, pressione através da névoa, através da fumaça, para ver se realmente há fogo em algum lugar e como ele realmente é. E se você fizer isso e não conseguir, a princípio, descobrir qualquer pecado real e concreto por trás do vago sentimento de culpa, não se sinta compelido a ficar remexendo até que invente algo real simplesmente. Não. Em vez disso, trate a culpa como um zumbido vago em seus ouvidos, algo a ser suportado enquanto você continua a procurar
desvendar ela na presença de Deus. Em segundo lugar, confesse seus pecados rápida e especificamente. Então, outras vezes, a nossa relutância em nos revelar, não é? Em confessar, é motivada pelo fato de que nós somos culpados e sabemos exatamente por quê. Sabemos do que se trata, não é? Que se trata aquela culpa que estamos sentindo, mas estamos tentando evitar a condenação. Então, nesses momentos, muitas vezes, sentimos que Deus está ali, nos observando, e nós ficamos rodando e dando desculpas. E Deus está dizendo para nós: você sabe que está apenas perdendo tempo. Nesses casos, a melhor solução é a solução simples. Se houver um pecado específico em sua vida, confesse-o a Deus de maneira clara, honesta e direta, sem usar nenhum eufemismo. Isso significa usar palavras bíblicas para os pecados. Não recorrer à cultura, não é? E usar apenas palavras bíblicas. Eu menti. E não dizer, eu não fui muito honesto. É dizer diretamente, eu roubei, e não dizer, eu usei algo sem pedir. É dizer diretamente, eu cobicei em meu coração. Eu cometi imoralidade sexual. Eu invejei outras pessoas. Eu cobicei seus dons. Eu cobicei seus bens. Eu estou cheio de amargura e ódio por essa pessoa em particular. Eu estou inchado, orgulhoso e arrogante. Ou eu estou cheio de ansiedade e medo. Eu não estou confiando em Deus para o futuro. Então, da mesma forma que você não pode confessar pecados vagos, você não pode confessar pecados reais vagamente. E esse é um perigo, não é? Nós temos a tendência em confessar pecados vagos, e isso não pode ser, de fato, confissão de pecado. Mas também não podemos confessar pecados reais de uma maneira vaga. E essas duas coisas precisam ficar claras. Elas precisam ficar claras para nós. Em terceiro lugar, peça a Deus que te perdoe. Nunca peça a Deus que te desculpe. Frequentemente, a maior parte das pessoas estão pedindo desculpas a Deus e não perdão. Frequentemente, quando pedimos a Deus que nos perdoe, estamos realmente pedindo a Ele que nos desculpe. Então, por exemplo, C.S. Lewis fala a respeito disso. Perdão e desculpas, ele diz, são quase opostos. O perdão diz, você fez uma coisa má, no entanto, não vou usar isso contra você, apesar da sua maldade. Já a desculpa, ela diz, vejo que você não conseguiu evitar, ou que você não quis realmente fazer isso que você fez. Você não é realmente o culpado. Portanto, desculpar alguém é deixar essa pessoa fora do gancho, fora da sensação desconfortável da culpa, porque ela realmente não pertencia àquela situação, em primeiro lugar. Nós nos recusamos a culpar alguém por algo que não foi culpa dela, não é? Para começar, quando se trata de Deus, C.S. Lewis, por exemplo, observa, o que chamamos de pedir perdão a Deus, muitas vezes consiste em pedir a Deus que aceite as nossas desculpas. Queremos que Ele se lembre das circunstâncias atenuantes que nos levaram a fazer aquilo que nós fizemos, ou a sentir aquilo que nós sentimos. E quando nós partimos desse momento, nós partimos imaginando que nos arrependemos e fomos perdoados, quando na verdade tudo o que realmente aconteceu é que nós nos contentamos
com as nossas próprias desculpas. Ao buscar o perdão de Deus, o verdadeiro perdão, devemos deixar de lado todas as desculpas e toda a transferência de culpa. Se houvesse circunstâncias atenuantes, Deus estaria mais ciente delas do que nós mesmos. O que é exigido de nós é encontrar o que resta depois de todas as circunstâncias terem sido eliminadas, depois de tirarmos qualquer ideia de coisas atenuantes. Então nós encontramos o caroço do pecado que se endurece como um câncer. E é isso que nós devemos levar a Deus. E é isso, e só isso, que Ele irá perdoar. Ele nunca irá nos desculpar. Em quarto lugar, nesse processo, é importante nós não montarmos acampamento na nossa fossa, no esgoto. Alguns cristãos pensam que uma das principais marcas do crescimento cristão é uma percepção permanente e continuamente horrorizada da própria corrupção interna. Então, a narina, é suposto, do verdadeiro cristão deve estar continuamente atenta ao fedor interior. E nós sentimos que a fidelidade exige montar nossa tenda ou nossa barraca perto das cavernas escuras e dos pântanos viciosos e viscosos de nossos corações. C.S. Lewis, por exemplo, diz que essa é uma má ideia. Mas não uma má ideia porque nós não somos tão corruptos. Nós somos tão corruptos. Não é uma má ideia porque nós não somos tão maus. Nós somos tão maus. Todos nós, na verdade, somos piores do que nós pensamos. Nossos corações estão realmente pegajosos e lamacentos. Quando você olha para dentro, é verdade que há profundidade sobre profundidade, ou camada sobre camada de amor próprio e pecado. Mas C.S. Lewis fala sobre um vislumbre imaginativo de nossa pecaminosidade e não um olhar permanente. O vislumbre é suficiente para nos ensinar a ter bom senso, para nos humilhar, para que não nos consideremos mais do que deveríamos. Mas quanto mais olhamos, mais nós corremos risco de cair de desespero, ou pior do que o desespero. Podemos até começar a desenvolver uma tolerância para a fossa, não é? E até um tipo perverso de orgulho em nossa choça, perto do pântano, perto da fossa. Portanto, nós devemos cultivar a prática da honestidade sobre o nosso pecado, da honestidade imaginativa. Devemos olhar com clareza e reconhecê-lo. Não devemos tentar esconder ou dar desculpas para isso, mas também igualmente devemos não chafurdar nele também. Precisamos saber que o pecado está em nossos corações e precisamos sentir totalmente a sua feiura, mas então devemos lembrar também do Calvário. Devemos passar boa parte do tempo no Calvário e, olhando para o Calvário, ver como Jesus cobre tudo isso. E por isso podemos estar diante de Deus levando todas essas coisas a Ele honestamente. Em quinto lugar, nós devemos entregar o autoexame final ao próprio Deus. Em nossas tentativas de nos abrirmos para a visão de Deus, nós devemos lembrar que o autoexame
é realmente o exame de Deus e não nosso propriamente. Davi dizia assim no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conheça meu coração. Sonda-me e conheça meus pensamentos. E veja se há algum caminho mau em mim e me conduza pelo caminho eterno. Isso não nos torna passivos. Você vê, nós somos ativos, mas nossa atividade consiste, eu diria, principalmente em nos abrir para a inspeção divina, não é? O autoexame, ele só é seguro quando as mãos de Deus é que estão com as rédeas e não nós mesmos segurando as rédeas. Isso é a realidade na qual devemos viver. Nós nos rendemos a Deus, damos a Cristo as chaves de cada cômodo e parte do nosso coração, se nós podemos usar essa metáfora. Nenhum armário escuro fica retido, nenhuma área nós achamos que não pode ser tocada, nenhum canto do porão fica fora dos limites da inspeção. Toda a casa pertence a Ele, e Ele é livre para fazer o que quiser, demolir as paredes que quiser, fazer o que achar melhor. Nós nos colocamos abertos diante dele e pedimos por tanto autoconhecimento no momento quanto nós podemos suportar e usar adequadamente naquele momento. Então é óbvio que pode haver pecados mais profundos nas cavernas negras que ainda não estamos vendo agora. Mas talvez não os vejamos porque Deus sabe que ainda não estamos prontos para enfrentá-los e lidar com todas essas coisas. Devemos aprender, eu diria, a engatinhar antes de podermos andar. Deus quer que concluamos todo o campo de treinamento antes de nos enviar para o campo de batalha. Então, tendo se rendido e pedido nossa pequena dose diária de autoconhecimento, acreditamos e, para alguns, este é um dos maiores atos de fé que já realizaram. Acreditamos que ele é totalmente capaz de atrair para a luz, capaz de atrair nosso pecado e nossa pecaminosidade para a luz, para a nossa atenção consciente, onde ele pode ser confessado e mortificado. Nesse ínterim, se estamos diariamente nos entregando a Deus dessa forma, então devemos nos esquecer de nós mesmos e fazer nosso trabalho vivendo diariamente para a glória de Deus. E devemos perceber que, ao tentar evitar estar expostos assim conscientemente diante de Deus, estamos fugindo do nosso bem. Finalmente, ao enfrentarmos nossa própria relutância em nos revelarmos abertamente na presença de Deus, que já sabe todas as coisas, vale a pena nós lembrarmos o que Deus realmente quer. C.S. Lewis, por exemplo, ele conta a história sobre sua esposa, a Joy, não é? Ele diz que, muito tempo atrás, ele diz, antes de nos casarmos, ela ficou assombrada por um dia inteiro, não é? Enquanto estava fazendo o seu trabalho, com uma obscura sensação de Deus, por assim dizer, ao seu lado, entre aspas, exigindo a sua atenção. E é claro que, não sendo uma santa perfeita, ela tinha a sensação do que se tratava, como geralmente não é? De algum pecado não confessado, algum pecado não arrependido, ou algum dever negligenciado. Por fim, ela cedeu e encarou, enfrentou o que era, mas a mensagem era: eu quero apenas dar uma coisa a você. E ela imediatamente sentiu a alegria, a felicidade,
o deleite da presença de Deus. Eu diria, quanto esforço nós colocamos para evitar tudo o que nos faria tão bem. E esse é o grande paradoxo que carregamos conosco para a presença de Deus. Deus está aqui e agora e exige tudo de nós. Mas Deus está aqui e agora e quer nos dar tudo. Deus é por nós e não contra nós. Ele pode não ser seguro, como o senhor Castor disse, né, nas Crônicas de Nárnia, quando alguém perguntou se Aslan era um leão manso e seguro. E o senhor Castor disse, ele não é seguro, não é? Mas definitivamente ele é bom. E esse Deus não se contenta com meias medidas, porque ele nos ama e ele quer nos dar a si mesmo, que é tudo que nossas almas necessitam, agora e eternamente. E ele não pode nos dar, se dar a nós, enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos. Mas se nos entregarmos e se morrermos para nós mesmos, então ele nos dará a si mesmo. E ao nos dar a si mesmo, nos dará de volta a nós mesmos. Então, na verdade, quando nos revelamos na presença de Deus, descobrimos que nos tornamos nosso verdadeiro eu. Ou seja, quando nos perdemos totalmente de nós mesmos e buscamos somente Deus, nos esvaziando de tudo que nós somos, nós acabamos por encontrar o nosso verdadeiro eu, não é? E esse verdadeiro eu é estável, forte, cheio de vida e alegria e conformado à imagem de Cristo, de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que esse processo de comunhão contínua com Deus continua e nós continuamos contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Então, nunca peça desculpas a Deus, Ele não vai desculpá-lo. Não há desculpas. Peça perdão a Deus. Esteja aberto diante dEle, olhando para o seu coração e olhando para o Calvário. E então, você vai ser transformado de um grau de glória para outro. E a confissão verdadeira fará parte da sua vida diária. Amém, querido? Amém.